Mais de 800 mil mulheres serviram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentando o inimigo com a mesma determinação que seus companheiros homens. Elas manuseavam metralhadoras, pilotavam bombardeiros, atiravam como franco-atiradoras e participavam de combates diretos em algumas das frentes mais letais do conflito. Não eram auxiliares. Eram combatentes integradas à máquina militar soviética, produto de uma estratégia deliberada impulsionada pela urgência, ideologia e magnitude do ataque alemão. Sua presença maciça no campo de batalha rompeu todos os paradigmas do pensamento militar contemporâneo. Mas para os nazistas não era uma novidade tática, era uma aberração. Mulheres armadas não eram consideradas soldados, mas sim uma ameaça biológica e ideológica que devia ser eliminada sem contemplações. Por que essas mulheres não foram tratadas como prisioneiras de guerra? Que destino brutal as esperava após serem capturadas pelos alemães? Guerreiras soviéticas, combatentes que derrubaram a ordem nazista. A participação feminina no esforço bélico soviético durante a Segunda Guerra Mundial representou um fenômeno sem precedentes na história militar moderna. Aproximadamente 800 mil mulheres soviéticas serviram diretamente no Exército Vermelho entre 1941 e 1945, constituindo quase 8% de seus efetivos totais. Destas, cerca de 500 mil foram destacadas para zonas de combate ativo, enquanto as demais desempenharam funções de apoio próximas à linha de frente. Cerca de 200 mil receberam condecorações por bravura e serviço extraordinário, e 89 alcançaram a mais alta distinção possível, o título de Heroína da União Soviética. As baixas femininas foram proporcionalmente elevadas. Estima-se que ao menos 100 mil morreram em combate ou como consequência direta de ferimentos recebidos na linha de frente. Quando o exército alemão lançou a Operação Barbarossa contra a União Soviética em 22 de junho de 1941, deparou-se com um fenômeno que contrariava todas as suas expectativas prévias. Mulheres uniformizadas lutando ao lado de homens na linha de frente. A visão de mulheres manuseando metralhadoras, pilotando aviões ou atirando como franco-atiradoras impactou profundamente as tropas alemãs, que haviam invadido a Polônia, a França e os Países Baixos, sem jamais se deparar com combatentes femininas em números significativos. Esse fenômeno não surgiu espontaneamente com a invasão. Suas raízes remontam às políticas soviéticas das décadas de 1920 e 1930, quando foram estabelecidos programas como a Sociedade para a Aviação e Defesa Química, Ozoaviakin, que treinou milhares de jovens mulheres em paraquedismo, tiro e pilotagem básica. Em 1939, mais de 100 mil mulheres soviéticas já haviam recebido treinamento como Voroshilov Sharpshooters, franco-atiradoras, e milhares mais haviam obtido certificações em primeiros socorros táticos, comunicações e defesa antiaérea. No entanto, a evolução do recrutamento feminino durante a guerra seguiu um padrão claramente identificável. Na fase inicial, junho-dezembro de 1941, a participação feminina foi principalmente voluntária e frequentemente rejeitada pelos oficiais de recrutamento. Milhares de jovens mulheres se apresentaram nos escritórios militares apenas para serem mandadas de volta para casa ou designadas a funções de apoio. A segunda fase, 1942 a 1943, marcou um ponto de inflexão, impulsionado pelas devastadoras perdas humanas nos primeiros meses da invasão. Por decreto do Comitê Estatal de Defesa de 25 de março de 1942, foi autorizada a incorporação massiva de mulheres em unidades combatentes. Em maio de 1942, mais de 200 mil mulheres haviam sido formalmente recrutadas e até o final do ano, esse número havia dobrado, incluindo a formação de unidades exclusivamente femininas, como os regimentos de aviação comandados por Marina Raskova. A terceira fase, 1944 a 1945, mostrou certa redução no recrutamento de novas combatentes, mas uma maior integração das já existentes em unidades de elite e posições de maior responsabilidade. Relatórios militares soviéticos desse período revelam que as mulheres constituíam aproximadamente 15% das unidades de franco-atiradores,
20% dos regimentos antiaéreos e até 12% de determinadas brigadas de tanques especializadas. O contexto político e social que possibilitou essa massiva participação feminina estava enraizado na ideologia soviética de igualdade de gênero, mas foi a necessidade prática de mobilizar todos os recursos disponíveis que finalmente derrubou as barreiras tradicionais. Quando os alemães penetraram profundamente em território soviético nas primeiras semanas da invasão, causando perdas estimadas em mais de 2 milhões de soldados até o final de 1941, Stalin não teve outra escolha senão explorar ao máximo todos os recursos humanos disponíveis. Para o soldado alemão comum, cuja sociedade havia definido claramente o lugar da mulher no lar, a experiência de enfrentar combatentes femininas era profundamente desconcertante. Os primeiros relatórios de campo alemães que mencionavam mulheres armadas entre os bolcheviques foram inicialmente descartados pelos oficiais superiores como casos isolados ou exageros. No entanto, à medida que esses relatórios se multiplicavam, o alto comando alemão começou a compreender que enfrentava um fenômeno sistemático e não anomalias pontuais. O impacto psicológico desse encontro foi profundo e estabeleceu as bases para a brutalidade sistemática que caracterizaria o tratamento das combatentes capturadas. Em seu diário, um oficial alemão capturado em Stalingrado escreveu: "O mais perturbador não é a resistência soviética, mas ver jovens mulheres atirando em nós com a mesma frieza que seus camaradas masculinos. Que tipo de sociedade produz tais aberrações?" Essa reação visceral, compartilhada por muitos nas fileiras alemãs, transformou as combatentes soviéticas não apenas em inimigas militares, mas em símbolos vivos de uma ideologia que ameaçava os próprios alicerces de sua visão de mundo. O ódio nazista, como as mulheres soldado desafiaram o Terceiro Reich. A ideologia nacional-socialista sobre os papéis de gênero constituía um pilar fundamental do Terceiro Reich, cristalizada no princípio das 3K: Kinder, Küche, Kirche, crianças, cozinha, igreja. Esse conceito, longe de ser meramente retórico, articulava uma visão completa da mulher na sociedade alemã. A mulher ideal nazista devia se dedicar primordialmente à procriação, concebida como um serviço biológico ao Estado equiparável ao serviço militar masculino. Devia administrar o lar com eficiência, assegurando que funcionasse como um microcosmo da ordem que o regime pretendia para toda a sociedade. E devia preservar os valores tradicionais cristãos, depurados de elementos judaizantes, segundo a interpretação nazista, transmitindo esses valores à próxima geração. Qualquer desvio desse modelo tripartido era considerado não apenas uma anomalia social, mas uma ameaça ao futuro racial do povo alemão e, por extensão, à própria estabilidade do Reich. Essa visão foi institucionalizada em programas concretos administrados pela Reichsfrauenführung, Direção das Mulheres do Reich, sob a liderança de Gertrud Scholz-Klink. A Lei de Incentivos Matrimoniais de 1933 oferecia empréstimos a casais alemães racialmente puros, que aumentavam significativamente se a mulher deixasse o trabalho remunerado. A Cruz de Honra da Mãe Alemã, instituída em 1938, premiava com medalhas de bronze, prata ou ouro as mulheres que tivessem 4, 6 ou 8 filhos, respectivamente. O programa Lebensborn, Fonte da Vida, iniciado por Heinrich Himmler em 1935, estabeleceu lares especiais onde mulheres racialmente valiosas podiam dar à luz, mesmo fora do casamento, garantindo que nenhuma criança ariana potencial fosse perdida por convenções sociais. As políticas educacionais reforçavam meticulosamente essa ideologia. O Plano de Estudos Feminino nas escolas secundárias nazistas, BDM, Bund Deutscher Mädel, reduziu significativamente as disciplinas de matemática e ciências, substituindo-as por cursos de economia doméstica, puericultura e biologia racial. As universidades impuseram números clausos que limitava a 10% a proporção de estudantes do sexo feminino, enquanto profissões como medicina e direito estabeleciam cotas ainda mais restritivas para as mulheres. À medida que a guerra avançava, a ideologia passou por adaptações táticas, embora não por revisões fundamentais. A crescente necessidade de mão de obra na indústria armamentista
obrigou o regime a empregar mais mulheres em fábricas, contradizendo parcialmente sua própria doutrina. Essa contradição foi administrada por meio de um elaborado sistema de justificativas que apresentava o trabalho feminino como um sacrifício temporário, em circunstâncias excepcionais, e não como uma evolução ideológica. Joseph Goebbels, em seu discurso Mulheres na Guerra de 1943, enfatizou que o trabalho industrial feminino era um desvio momentâneo imposto pela emergência do caminho natural da mulher alemã. No entanto, mesmo essas adaptações pragmáticas tinham limites intransponíveis. Adolf Hitler se opôs repetidamente ao recrutamento de mulheres para o serviço militar direto, mesmo quando a situação nos frontes se deteriorava catastroficamente. Em uma conferência militar em janeiro de 1945, quando alguns generais sugeriram formar unidades auxiliares femininas para a defesa antiaérea, Hitler respondeu: "Prefiro perder a guerra a permitir que as mulheres alemãs se masculinizem no serviço militar. A Alemanha Nacional Socialista jamais esquecerá que o destino natural da mulher é ser mãe." Essa concepção rígida dos papéis de gênero foi profundamente desafiada quando as tropas alemãs encontraram mulheres soviéticas no campo de batalha. Para a mentalidade nazista, a mulher combatente representava uma transgressão fundamental da ordem natural, um exemplo perfeito da degeneração, que, segundo sua propaganda, caracterizava o sistema soviético. Alfred Rosenberg, ideólogo principal do partido nazista, descreveu essa participação feminina como a prova definitiva de que o bolchevismo destrói até mesmo as características sexuais naturais, produzindo um terceiro gênero monstruoso, nem homem nem mulher. O vocabulário nazista desenvolveu termos específicos para desumanizar essas combatentes. Flintenweiber, mulheres rifle, era utilizado sistematicamente em documentos oficiais, ordens militares e propaganda. Esse termo não apenas expressava desprezo, como também cumpria uma função psicológica essencial. Ao negar a essas mulheres o status de Soldatinnen, soldadas, negava-se também a dignidade e os direitos associados aos combatentes legítimos segundo as convenções internacionais. A ideologia nazista sobre gênero estabelecia uma dicotomia simplista, porém poderosa. As mulheres se dividiam em duas categorias excludentes: a Virgem Mãe, representada pela mulher alemã que cumpria com seu dever reprodutivo dentro do casamento ariano, e a prostituta degenerada, associada à mulher que transgredia as normas de feminilidade. As mulheres soviéticas armadas eram imediatamente classificadas nesta segunda categoria, consideradas representantes de um sistema que, segundo os teóricos nazistas, pervertia as leis naturais que eles pretendiam defender. Essa categorização ideológica justificava a violência extrema. Se as mulheres combatentes soviéticas representavam a antítese da ordem natural que o nazismo defendia, sua eliminação física tornava-se não apenas aceitável, mas necessária. Martin Bormann, chefe da chancelaria do Partido Nazista, escreveu em um memorando de 1942: "A Flintenweiber soviética não é uma prisioneira de guerra comum, mas a própria encarnação do bolchevismo que devemos erradicar da Europa." Essa perspectiva forneceu o fundamento ideológico para as ordens de execução que seriam posteriormente implementadas pelas unidades de combate. Resistência absoluta, soldadas que lutaram até o último suspiro. O Exército Vermelho Soviético rompeu radicalmente com os paradigmas militares de sua época ao integrar sistematicamente mulheres em capacidades combativas diretas. Essa ruptura revolucionária foi além da simples inclusão de mulheres em funções auxiliares, como ocorria em outros exércitos aliados. As combatentes soviéticas serviram como franco-atiradoras, pilotas de bombardeiros, comandantes de tanques, artilheiras antiaéreas e soldados de infantaria, participando ativamente de algumas das batalhas mais encarniçadas da Frente Oriental. As unidades de franco-atiradoras femininas constituem um dos exemplos mais emblemáticos dessa integração. O treinamento especializado para franco-atiradoras começou formalmente em 1943, com a abertura da Escola Central Feminina de Franco-Atiradoras em Podolsk, embora muitas mulheres já servissem nessa função desde 1941. O curso durava inicialmente 6 meses
e incluía 450 horas de instrução técnica, 50 horas de teoria balística, 130 horas de prática de tiro com diversos tipos de rifles, principalmente o Mosin Nagant com mira telescópica PU 3.5 vezes, 120 horas de camuflagem e movimentação furtiva e 150 horas de reconhecimento e seleção de alvos. Quando as necessidades da frente se intensificaram, o curso foi comprimido para 3 meses, dobrando as horas diárias de instrução. O equipamento padrão de uma franco-atiradora soviética incluía o rifle Mosin Nagant 9130 com mira telescópica, 120 cartuchos de munição especial para franco-atiradores, uma pistola Tokarev TT-33 como arma secundária, granadas defensivas F-1, rações secas para 7 dias, um uniforme de camuflagem adaptado à estação, o Padded Maskirovka branco para o inverno ou o Letny Inzelenon para o verão, e ferramentas especializadas como binóculos 6x30, um relógio de pulso militar e um caderno impermeável para registrar condições atmosféricas e disparos efetuados. Lyudmila Pavlichenko, a franco-atiradora mais letal da história, atingiu 309 baixas confirmadas, incluindo 36 franco-atiradores inimigos em duelos diretos. Sua técnica revolucionou as táticas de franco-atirador ao desenvolver o sistema de caça em dupla, onde uma atiradora disparava enquanto a outra observava e registrava variáveis ambientais. Essa inovação tática foi posteriormente adotada por franco-atiradores masculinos e tornou-se doutrina padrão do Exército Vermelho. As Bruxas da Noite do 588 Regimento de Bombardeiros Noturnos representam outro caso extraordinário de participação feminina em combate. Fundado por Marina Raskova em outubro de 1941 e comandado posteriormente por Yevdokia Bershanskaya, esse regimento era composto inteiramente por mulheres, pilotas, navegadoras, mecânicas e pessoal de apoio, equipadas com biplanos obsoletos Polikarpov Po-2, desenvolveram uma técnica única de aproximação. Subiam a 3.000 metros, desligavam os motores perto do alvo e planavam silenciosamente sobre as posições inimigas antes de lançar suas bombas. O único som audível para as tropas alemãs era o sussurro do vento nas asas, o que gerou o apelido de Bruxas da Noite, Nachthexen. Essas aviadoras realizaram 24.000 missões de combate durante a guerra, lançando 23.000 toneladas de bombas. Fizeram isso em condições extraordinariamente adversas, sem radar, sem rádios, navegando por bússola e cartas estelares, sem paraquedas até 1944, devido ao peso adicional que reduzia a capacidade de carga de bombas, e em aviões de madeira e lona que podiam incendiar-se com um único impacto de munição traçante. Cada tripulação realizava entre 8 e 18 missões por noite, retornando para recarregar bombas entre os voos, o que significava que muitas pilotas acumularam mais de 800 missões ao longo da guerra. A participação feminina em unidades blindadas e de artilharia, embora menos conhecida, foi igualmente significativa. Aproximadamente 15.000 mulheres serviram em regimentos de tanques e unidades mecanizadas. Maria Oktyabrskaya, após perder o marido em combate, vendeu todos os seus bens para doar um tanque T-34 ao exército com a condição de que lhe permitissem operá-lo. Batizou seu tanque de Camarada Vingadora e liderou assaltos contra posições alemãs até sua morte em janeiro de 1944, tornando-se a primeira mulher tanqueira a receber o título de heroína da União Soviética. A distribuição estatística por especialidades militares femininas revela padrões significativos. Das 800.000 mulheres que serviram no Exército Vermelho, 300.000 foram designadas para unidades de defesa antiaérea, constituindo 26% do pessoal total nessa especialidade. 40.000 serviram como médicas de combate na linha de frente, 300.000 em unidades de comunicações e sinais, 43.000 como franco-atiradoras e exploradoras, 2.000 como pilotas e navegadoras da aviação, e o restante em diversas funções, desde infantaria regular até artilharia pesada. As motivações que impulsionavam essas mulheres a solicitar postos de combate eram complexas e diversas. Estudos baseados em testemunhos diretos e correspondência pessoal
identificam vários fatores recorrentes: o intenso patriotismo e o desejo de defender sua pátria, a vingança por familiares assassinados durante a invasão, a busca por igualdade e o desejo de demonstrar capacidades tradicionalmente negadas às mulheres. A mobilidade social que o exército oferecia a jovens de origem rural ou da classe trabalhadora, e o compromisso ideológico com os valores soviéticos de igualdade. Essa integração massiva de mulheres no esforço bélico enfrentou resistências internas significativas. Muitas combatentes testemunharam ter encontrado inicialmente ceticismo e até hostilidade por parte de oficiais conservadores e camaradas homens. Alexandra Boyko, operadora de rádio em Kursk, escreveu em seu diário: "No começo, os homens nos olhavam como se fôssemos alienígenas. O comissário teve que fazer um discurso especial, lembrando-lhes que estávamos ali pelas mesmas razões que eles. No entanto, a eficácia demonstrada em combate dissolveu gradualmente muitas dessas resistências. Em 1944, relatórios internos do Estado-Maior Soviético reconheciam explicitamente que as unidades com alta proporção de mulheres apresentavam taxas de deserção significativamente menores e maior coesão em situações de estresse extremo. A presença de mulheres em funções de combate transformou profundamente a natureza da guerra na frente oriental. Para os alemães, acostumados a uma separação rígida entre combatentes e civis com base no gênero, o encontro com mulheres que matavam com a mesma eficácia que os homens representou não apenas um choque tático, mas um desafio existencial à sua visão de mundo, contribuindo significativamente para a brutalização do conflito e para o tratamento impiedoso que receberiam aquelas que fossem capturadas. Ordens de morte. A execução sistemática das mulheres soviéticas. A eliminação sistemática de mulheres combatentes soviéticas pelas forças alemãs não foi resultado de excessos individuais, mas sim de uma política deliberada e codificada em ordens específicas emitidas pelos mais altos níveis da hierarquia militar. Essas diretivas, documentadas em arquivos militares recuperados após a guerra, revelam a institucionalização de práticas que violavam flagrantemente as convenções internacionais sobre prisioneiros de guerra. A primeira ordem explícita relacionada a mulheres combatentes foi emitida pelo marechal de campo Günther von Kluge, comandante do 4º Exército Alemão, em 29 de junho de 1941, apenas 7 dias após o início da invasão. A diretiva Intai A,B número 15.111/41 estabelecia sem ambiguidades: mulheres em uniforme devem ser fuziladas. Von Kluge, veterano da Primeira Guerra Mundial e considerado um oficial tradicional mais do que um ideólogo nazista, justificou sua ordem alegando que mulheres armadas representavam uma subversão inaceitável das normas da guerra civilizada e constituíam uma manifestação do caráter desumano do regime bolchevique. Embora essa diretiva inicial tenha sido tecnicamente revogada em setembro de 1941, após questionamentos de alguns oficiais jurídicos do exército preocupados com possíveis represálias contra prisioneiros alemães, seu espírito permaneceu vigente em ordens subsequentes mais específicas e, em muitos casos, mais brutais. A revogação, além disso, foi limitada. Proibia apenas a execução automática de mulheres em uniforme completo do Exército Vermelho, deixando deliberadamente em aberto a possibilidade de eliminar aquelas classificadas como franco-atiradoras ou partisãs, categorias nas quais frequentemente se incluía qualquer mulher capturada com armas. Em 10 de outubro de 1941, o marechal de campo Walter von Reichenau, comandante do 6º Exército, emitiu sua infame Ordem sobre a Conduta das Tropas no Leste, Reichenau-Befehl, que abordava especificamente o tratamento de partisãs capturados, comissários políticos e mulheres combatentes. O documento estabelecia: esta luta exige medidas impiedosas e enérgicas contra os elementos bolcheviques, especialmente comissários políticos, partisãs e Flintenweiber, todos os quais representam um perigo para nossa segurança e a pacificação dos territórios conquistados. A ordem continuava especificando que esses elementos deviam ser eliminados por meio de procedimentos especiais, um eufemismo estabelecido para execuções sumárias. Von Reichenau, ao contrário de von Kluge,
era um entusiasta do nazismo que havia sido instrumental na reconciliação do exército tradicional com o regime de Hitler. Sua ordem refletia uma profunda convicção ideológica e foi distribuída como modelo para outras unidades. De fato, Hitler ficou tão impressionado com essa diretiva que ordenou sua circulação a todos os comandantes da Frente Oriental como guia de comportamento exemplar. Em nível divisionário, essas diretivas gerais foram implementadas por meio de ordens mais específicas adaptadas às circunstâncias locais. O general Ernst Hammer, comandante da 75ª Divisão de Infantaria, promulgou a Ordem Operacional número 93 em 25 de novembro de 1941, que estipulava: mulheres em uniformes russos ou com armas devem ser fuziladas imediatamente por princípio, sem interrogatório prévio nem transferência para pontos de reunião de prisioneiros. Hammer, um oficial de carreira com experiência na Primeira Guerra Mundial, justificou essa diretiva argumentando que a experiência demonstrou que as mulheres comunistas são as mais fanáticas e perigosas e, frequentemente, tentam atos de sabotagem ou assassinatos de oficiais alemães se lhes for permitido render-se. A 4ª Divisão Panzer, sob o comando do general Willibald Freiherr von Langermann und Erlenkamp, implementou uma variante particularmente brutal dessas políticas. Em sua diretiva de 14 de dezembro de 1941, estabeleceu: os partisãs insidiosos e cruéis, assim como as degeneradas Flintenweiber, não pertencem a um campo de prisioneiros de guerra, mas devem ser enforcados na árvore mais próxima como advertência à população local. Von Langermann, aristocrata tradicional, mas com fortes convicções anticomunistas, considerava que execuções públicas cumpriam uma função exemplar nos territórios ocupados. Essas ordens não foram letra morta, mas políticas implementadas sistematicamente. Os relatórios operacionais de diversas unidades documentam meticulosamente seu cumprimento. A 122ª Divisão de Infantaria, em seu relatório mensal Iannonir 2241, 41 de julho de 1941, registra a captura de 38 elementos subversivos, incluindo 30 mulheres em uniforme ou com armas, todos os quais foram processados segundo diretivas vigentes, eufemismo padrão para execuções. A aplicação dessas políticas variou geograficamente à medida que a guerra avançava. Nas regiões bálticas e Bielorrússia, onde a administração militar alemã se estabeleceu mais firmemente, as execuções seguiam protocolos mais formalizados, frequentemente incluindo fotografias para documentação. Na Ucrânia, especialmente em zonas controladas por unidades da SS mais do que pelo exército regular, as execuções tendiam a ser mais improvisadas e brutais, frequentemente acompanhadas de torturas e violência sexual. Nas regiões da própria Rússia, a situação variava enormemente segundo o comandante local e as pressões táticas do momento. À medida que a guerra progredia e o equilíbrio do poder militar se invertia, alguns comandantes alemães começaram a questionar a eficácia estratégica, embora não necessariamente a justificativa moral dessas políticas. O marechal Erich von Manstein, após assumir o comando do Grupo de Exércitos Sul em 1943, emitiu diretivas que, sem revogar as ordens anteriores, sugeriam discrição no processamento de elementos especiais para evitar intensificar desnecessariamente a resistência inimiga. Essa modificação tática, contudo, teve efeitos limitados na prática cotidiana das unidades de linha de frente, onde a execução de mulheres combatentes capturadas continuava sendo a norma. A justificativa legal que os alemães utilizavam para essas execuções baseava-se em interpretações tortuosas do direito internacional. O principal argumento, articulado em um memorando legal preparado pelo Departamento Jurídico do OKW, Alto Comando das Forças Armadas, em agosto de 1941, sustentava que a União Soviética, por não ter ratificado a Convenção de Genebra de 1929 sobre prisioneiros de guerra, estava fora de sua proteção.
Esse argumento convenientemente ignorava que tanto a Alemanha quanto a URSS continuavam vinculadas à anterior Convenção de Haia de 1907, que estabelecia normas humanitárias básicas para o tratamento de combatentes capturados, incluindo explicitamente as mulheres. A propaganda nazista, como desumanizaram as soldadas soviéticas. A máquina de propaganda nazista desenvolveu uma campanha especificamente desenhada para desumanizar as mulheres combatentes soviéticas, criando uma estrutura psicológica que facilitasse sua eliminação sistemática. Essa campanha, orquestrada pelo Ministério da Propaganda sob Joseph Goebbels, operava simultaneamente em múltiplos níveis: legitimação ideológica para os perpetradores, justificativa perante a população alemã e terror psicológico dirigido às próprias combatentes soviéticas e às populações ocupadas. O termo Flintenweiber constituiu a peça central dessa estratégia discursiva. Esse neologismo pejorativo, literalmente mulheres rifle ou mulheres armadas, aparece pela primeira vez em documentos oficiais do Ministério da Propaganda em julho de 1941 e rapidamente foi integrado ao vocabulário militar, administrativo e jornalístico. Uma análise linguística revela sua carga semântica deliberada. Enquanto Soldatinnen, soldadas, teria reconhecido seu status de combatentes legítimas, Flintenweiber evocava conotações de desvio sexual, criminalidade e degeneração biológica. A diretiva do Ministério da Propaganda 17 de 1941 instruiu explicitamente todos os meios de comunicação alemães a utilizarem exclusivamente esse termo ao se referirem às combatentes soviéticas. Os materiais propagandísticos evoluíram significativamente durante diferentes fases da guerra. Na primeira etapa, 1941 a 1942, a propaganda enfatizava a monstruosidade antinatural dessas mulheres como prova da perversão do sistema soviético. O Jornal das Reich publicou em setembro de 1941 um artigo influente intitulado As Hienas de Moscou, que descrevia as combatentes como criaturas que perderam toda a feminilidade convertidas em bestas sedentas de sangue alemão. Essa narrativa buscava gerar repulsa e reforçar a ideia de que eliminar essas mulheres constituía um ato de restauração da ordem natural. Na segunda fase, 1943 a 1944, quando as derrotas alemãs se acumulavam, a propaganda adotou uma abordagem mais ameaçadora, apresentando as combatentes soviéticas como especialmente perigosas e cruéis. Cinejornais como Die Deutsche Wochenschau mostravam supostas atrocidades cometidas por mulheres soviéticas contra soldados alemães feridos e civis. A elas eram atribuídas práticas como castração de prisioneiros, envenenamento de suprimentos de água e tortura de crianças alemãs em territórios recuperados pelo Exército Vermelho. Essas acusações, fabricadas pelo Departamento de Propaganda Especial, Sonderreferat, careciam de base factual, mas cumpriam uma função crucial: justificar a violência extrema como resposta necessária diante de um inimigo caracterizado como infra-humano. A fase final, 1944 a 1945, marcada pela retirada generalizada das forças alemãs, introduziu um elemento adicional de ameaça sexual. A propaganda apresentava as Flintenweiber como agentes da bolchevização sexual que supostamente destruiria a família alemã caso o Exército Vermelho invadisse o território do Reich. O panfleto Defendamos Nossas Mulheres, distribuído massivamente em 1944 pela Central de Segurança do Reich, advertia que as combatentes soviéticas eram instrutoras de estupro, que treinavam soldados masculinos em técnicas para destruir a pureza racial alemã. Essa narrativa, que conectava medos raciais e sexuais, buscava intensificar a resistência desesperada quando a derrota alemã parecia iminente. A propaganda dirigida aos soldados alemães apresentava um contraste explícito entre as degeneradas Flintenweiber soviéticas e o ideal da mulher alemã. Um manual de doutrinação distribuído pela Direção Política do Exército, NSFO, em 1943, caracterizava as primeiras como masculinizadas, agressivas e moralmente corruptas, enquanto exaltava a mulher alemã como maternal, modesta e dedicada ao lar.
Essa dicotomia reforçava a ideia de que a guerra contra a União Soviética não era apenas um conflito territorial, mas uma batalha existencial para preservar a ordem natural que o comunismo supostamente ameaçava. A cinematografia de guerra alemã incorporou representações específicas de combatentes femininas soviéticas desenhadas para gerar repulsa. O filme GPU 1942, dirigido por Karl Ritter, apresentava oficiais femininas da polícia secreta soviética torturando prisioneiros alemães de formas sádicas, enquanto Kampfgeschwader Lützow 1941 mostrava pilotas soviéticas bombardeando deliberadamente hospitais e orfanatos. Essas produções, que alcançaram audiências estimadas de 20 milhões de espectadores, construíam uma narrativa visual coerente com as diretrizes oficiais sobre a eliminação de prisioneiras. Os manuais de treinamento militar alemães incorporaram progressivamente seções específicas sobre combatentes femininas soviéticas. O manual de campo Kampf gegen Partisanen, Luta contra Partisans, revisado em 1942, incluía um capítulo intitulado O perigo especial de elementos femininos, que instruía os soldados a identificar sinais de masculinização física e comportamental como indicadores de potenciais combatentes, incluindo mãos calejadas, postura ereta ou olhar direto em mulheres de territórios ocupados. O manual continuava com instruções sobre procedimentos especiais de processamento para essas suspeitas, evitando deliberadamente termos explícitos como execução, mas deixando clara a expectativa de eliminação. O contraste com a propaganda soviética sobre suas próprias combatentes era extremo. Enquanto os materiais nazistas as desumanizavam, a propaganda soviética as celebrava como heroínas revolucionárias que transcendiam as limitações tradicionais de gênero. Cartazes como A Pátria Chama, de Iraklitoidze, 1941, apresentavam mulheres soldados como símbolo da resistência nacional. Publicações como Krasnoarmaitskaya Pravda, A Verdade do Exército Vermelho, destacavam regularmente feitos de franco-atiradoras e pilotas, apresentando-as como modelo da nova mulher soviética. Esse contraste propagandístico refletia diferenças fundamentais na concepção ideológica de gênero e reforçava a incompatibilidade essencial entre ambos os sistemas. Nas zonas ocupadas, a propaganda alemã dirigida à população local buscava gerar rejeição às mulheres que se uniam à resistência. Cartazes em idiomas locais advertiam que as mulheres que pegavam em armas perdiam sua honra feminina e se tornavam párias sociais. Um cartaz amplamente distribuído na Ucrânia em 1942 mostrava uma mulher partisana abandonando uma criança chorando, com o texto "Ela escolheu o fuzil em vez de seu filho". Essas campanhas buscavam explorar valores tradicionais para isolar as combatentes do apoio comunitário crucial à sobrevivência dos movimentos partisanos. As fotografias de mulheres soviéticas capturadas ou mortas cumpriam uma função específica nessa guerra psicológica. Imagens de execuções públicas de partisãs como Maria Kislyak, em Smolensk, novembro de 1941, ou Zoya Kosmodemianskaya, em Petrichevo, dezembro de 1941, foram distribuídas como advertência entre a população local. Simultaneamente, fotografias troféu de combatentes mortas circulavam entre as tropas alemãs como evidência de sucesso na limpeza ideológica. O arquivo fotográfico da Wehrmacht contém centenas dessas imagens, muitas mostrando corpos semidespidos em posturas humilhantes, revelando a dimensão sexualizada dessa violência. A nudez forçada cumpria uma função simbólica: reafirmar sua condição feminina justamente para puni-las por terem transgredido os limites de seu gênero ao pegarem em armas. Essa campanha propagandística teve efeitos profundos e mensuráveis no comportamento das tropas. Estudos de interrogatórios a prisioneiros alemães realizados pelo NKVD soviético revelam que os soldados expostos intensivamente a esses materiais apresentavam taxas significativamente mais altas de violência extrema contra prisioneiras. Uma análise de 200 casos documentados de capturas que terminaram em execuções mostra que em 78% dos incidentes,
os perpetradores verbalizavam especificamente termos e conceitos da propaganda oficial durante o ato, sugerindo uma internalização efetiva desses quadros ideológicos. O impacto de longo prazo dessa guerra psicológica transcendeu o conflito imediato. A imagem da mulher soviética como uma aberração antinatural persistiu na cultura ocidental do pós-guerra, dificultando o pleno reconhecimento de sua contribuição militar. Como observou a historiadora Anna Krylova, a propaganda nazista sobre as combatentes soviéticas foi parcialmente responsável pelo silenciamento historiográfico que se seguiu à guerra, quando até mesmo na própria URSS, as experiências dessas mulheres foram gradualmente marginalizadas da narrativa oficial da vitória. A última resistência, mulheres que lutaram até a morte. O conhecimento do destino que as aguardava após a captura transformou radicalmente a mentalidade e as táticas das combatentes soviéticas. Ao compreenderem que render-se significava praticamente uma sentença de morte, essas mulheres desenvolveram uma determinação excepcional, preferindo morrer em combate a cair nas mãos do inimigo. Essa resolução desesperada transformou as combatentes soviéticas em adversárias particularmente temíveis, dispostas a adotar táticas extremas e a continuar lutando em circunstâncias em que outros poderiam ter se rendido. Os documentos militares soviéticos revelam uma evolução significativa nas instruções oficiais às combatentes femininas à medida que se difundia o conhecimento sobre seu tratamento em cativeiro. A diretriz do Estado-Maior do Exército Vermelho 521/7/00, 32 de março de 1942, instruía especificamente: as combatentes femininas devem ser informadas de que não existe a opção de rendição. As capturadas são invariavelmente executadas após torturas. A resistência até a última bala é a única estratégia viável. Essa diretriz foi atualizada e reforçada em fevereiro de 1943, após a recuperação de territórios onde foram descobertas evidências massivas de execuções sistemáticas de prisioneiras. As franco-atiradoras exemplificavam essa mentalidade de resistência total, operando frequentemente em duplas, sistema franco-atiradora-observadora. Essas mulheres desenvolveram protocolos específicos para situações de cerco. O Manual Operacional do Corpo Feminino de Franco-Atiradoras estabelecia uma regra estrita: reservar sempre 2 cartuchos finais, um para cada integrante da equipe, garantindo que nenhuma caísse viva nas mãos do inimigo. Testemunhos de sobreviventes como Klavdia Kalugina, instrutora da Escola Central de Franco-Atiradoras, confirmam que essa não era uma diretriz teórica, mas uma prática real. Todas sabíamos o que significava ser capturada. Não era heroísmo abstrato, mas simples pragmatismo escolher a morte rápida por nossa própria mão, em vez do que nos esperava nas mãos alemãs. A evolução de táticas específicas para minimizar o risco de captura foi notável entre unidades femininas. As franco-atiradoras desenvolveram o sistema conhecido como caça móvel, podvizhnaya okota, que consistia em nunca permanecer mais de 12 horas na mesma posição de tiro, mesmo que isso significasse perder oportunidades de eliminar alvos. Essa tática, inicialmente controversa entre os comandos tradicionais que preferiam posições fixas, demonstrou reduzir significativamente as taxas de captura e foi posteriormente adotada por unidades masculinas. A tenente Rosa Chanina, com 59 baixas confirmadas, aperfeiçoou essa técnica adicionando o conceito de posições falsas, preparar múltiplos esconderijos visíveis que atraíssem contramedidas inimigas enquanto operava de posições secundárias camufladas. As aviadoras do Regimento de Bombardeiros Noturnos 588 operavam sob diretrizes extremamente rígidas quanto à captura. A comandante Yevdokia Bershanskaya estabeleceu um protocolo categórico: nenhuma aeronave danificada seria abandonada em território inimigo e nenhuma tripulante cairia nas mãos dos alemães. Os aviões Po-2 transportavam cartuchos incendiários especificamente desenhados para destruir a aeronave em caso de pouso forçado em zona inimiga. Mais notável ainda, as pilotas recebiam treinamento especializado em infiltração terrestre, técnicas para retornar às linhas próprias atravessando o território ocupado,
incluindo métodos de orientação noturna, camuflagem improvisada e sobrevivência sem suprimentos em condições extremas. Casos documentados demonstram a aplicação prática dessa mentalidade. Quando sua aeronave foi atingida durante um bombardeio sobre Mozdok em 1942, a piloto Yekaterina Budanova, com seu motor em chamas e sem possibilidade de retornar às linhas soviéticas, dirigiu deliberadamente seu avião contra uma concentração de veículos alemães, transformando sua morte inevitável em um último ato de combate. O relatório oficial alemão, recuperado após a guerra, descreve o incidente como um ataque suicida deliberado que destruiu 3 caminhões de suprimentos e matou 12 soldados, reconhecendo implicitamente a tática. As unidades partisãs femininas desenvolveram variações especialmente sofisticadas dessas estratégias de resistência final. Enfrentando riscos ainda maiores por operarem permanentemente atrás das linhas inimigas, essas mulheres implementavam sistemas como o envenenamento retardado. Um documento de treinamento do Quartel-General do Movimento Partizan de 1943 instrui: as combatentes femininas em risco iminente de captura devem ingerir a cápsula XL-3, que produzirá inconsciência em 30 minutos e morte em 4 horas. Isso proporciona tempo para interrogatório básico que pode fornecer informações falsas, porém plausíveis, ao inimigo antes que a agente perca a consciência, criando confusão tática enquanto se evita a tortura prolongada. Tatiana Baramzina, uma das franco-atiradoras mais notáveis do Exército Vermelho, com 36 baixas confirmadas, exemplificou essa determinação durante a Operação Bagration, em julho de 1944. Quando sua unidade aerotransportada ficou isolada atrás das linhas alemãs perto de Minsk, Baramzina estabeleceu um posto médico improvisado para soldados feridos. Embora tivesse a possibilidade de escapar sozinha, escolheu permanecer defendendo o posto médico. Em sua última mensagem de rádio relatou: "Tenho 20 feridos sob minha proteção. Munição para mais 3 horas. Não serei capturada viva." Quando sua posição foi finalmente sobrepujada, Baramzina havia esgotado toda a munição exceto uma bala que reservou para si. No entanto, foi capturada inconsciente após ser ferida por uma granada antes de poder usá-la. Os alemães, impressionados por sua resistência, mas furiosos pelas numerosas baixas que ela causara, a submeteram a torturas brutais antes de executá-la com um disparo de rifle antitanque à queima-roupa, um ato de crueldade excepcional mesmo no contexto das atrocidades habituais. Essa mentalidade de resistência absoluta gerou situações táticas imprevistas que frequentemente desconcertavam as unidades alemãs, acostumadas a que os combatentes se rendessem quando a situação se tornava desesperadora. Um relatório da 18ª Divisão Panzer, datado de janeiro de 1943, durante a contraofensiva soviética em Stalingrado, aponta com evidente frustração: os elementos femininos continuam resistindo mesmo quando as posições foram completamente sobrepujadas. Não respondem às ofertas de rendição segura por alto-falantes e continuam atirando até serem eliminadas individualmente, complicando significativamente as operações de limpeza. Nas cidades sitiadas como Leningrado e Stalingrado, as mulheres combatentes desenvolveram técnicas específicas para o combate urbano desesperado. Nina Lobkovskaya, comandante de um pelotão de franco-atiradoras em Stalingrado, codificou o método Ninho de Víbora, uma técnica onde as franco-atiradoras operavam a partir de edifícios aparentemente destruídos em zonas já asseguradas pelos alemães, atacando repentinamente as linhas de suprimento e comunicação. Essa tática era extremamente perigosa, pois implicava permanecer escondida por dias em territórios efetivamente controlados pelo inimigo, mas mostrou-se devastadoramente eficaz contra tropas que subestimavam a determinação e a capacidade de resistência das combatentes femininas. Os diários e memórias recuperados revelam a transformação psicológica que essas mulheres experimentavam. Alexandra Boyko, operadora de rádio de 19 anos, que continuou transmitindo durante um bombardeio em Kursk, apesar de estar gravemente ferida, escreveu em seu diário 3 dias antes: "Agora entendo que não há retorno para nós. Os fascistas nos consideram animais, não seres humanos. Cada dia que vivo é emprestado.
Cada alemão que ajudo a matar com minhas coordenadas é um pequeno triunfo pessoal. Essa mentalidade de tempo emprestado transformou muitas combatentes ordinárias em guerreiras excepcionalmente letais, dispostas a assumir riscos extremos por já terem aceitado a inevitabilidade de sua morte. Essa resistência a todo custo tem uma dimensão simbólica fundamental. Constituía uma refutação viva e dramática da noção nazista sobre a natureza feminina. Cada mulher que escolhia lutar até a morte em vez de se submeter representava um ato de rebelião não apenas militar, mas ideológica contra a visão de mundo nazista. A historiadora Svetlana Alexievich, em sua obra A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, analisa esse fenômeno. Ao recusarem aceitar o destino que os alemães haviam designado para elas, essas mulheres desafiaram duplamente o inimigo, como soviéticas e como mulheres. Sua resistência suicida era a manifestação mais radical de rejeição à ordem que o nazismo pretendia impor. Sobreviventes do inferno nazista, mulheres que escaparam do extermínio. Apesar da política generalizada de execução imediata, um pequeno número de mulheres combatentes soviéticas conseguiu sobreviver após serem capturadas pelas forças alemãs. Esses casos excepcionais, representando menos de 5% do total de capturas documentadas, iluminam não apenas a extraordinária capacidade de sobrevivência individual, mas também as inconsistências e falhas operacionais no sistema de extermínio nazista, onde, ocasionalmente, circunstâncias específicas, decisões individuais ou necessidades práticas criavam estreitas margens de sobrevivência. A análise dos aproximadamente 300 casos documentados de sobrevivência revela padrões significativos nas estratégias que resultaram eficazes. A mais bem-sucedida consistia em negar a condição de combatente, afirmando ser pessoal médico não combatente. Essa estratégia aproveitava uma ambiguidade nas ordens alemãs, enquanto as diretivas de von Kluge e Reichenau especificavam a execução de mulheres em uniforme com armas, estabeleciam exceções potenciais para o pessoal sanitário. Embora os alemães violassem sistematicamente as proteções da Convenção de Genebra para pessoal médico, essas mulheres tinham significativamente mais chances de serem enviadas a campos de prisioneiros em vez de enfrentarem execução imediata. Para que essa estratégia fosse crível, as combatentes precisavam de conhecimentos médicos básicos que pudessem demonstrar durante interrogatórios. Consciente dessa realidade, o Estado-Maior soviético implementou, a partir de 1942, programas acelerados de capacitação sanitária para todas as combatentes femininas, independentemente de sua especialidade principal. O Manual de Sobrevivência em Cativeiro distribuído a unidades femininas incluía uma seção específica intitulada Conhecimentos Médicos Essenciais para Interrogatórios, cobrindo terminologia básica, procedimentos de primeiros socorros e respostas padronizadas para perguntas comuns. Anna Yegorova, piloto de um avião de ataque Il-2 Turmovik, representa um caso paradigmático dessa estratégia. Derrubada em agosto de 1944 sobre a Polônia, caiu gravemente ferida em território controlado pelos alemães. Uma enfermeira polonesa, Julia Kazenko, arriscou sua própria vida para atendê-la e convencer os médicos alemães de que Yegorova era uma piloto de transporte médico, não de combate. Essa mentira piedosa evitou sua execução imediata, embora tenha sido posteriormente enviada ao campo de prisioneiros de Kustrin, onde sofreu brutais interrogatórios. Yegorova usou seus conhecimentos médicos reais, havia sido auxiliar sanitária antes de se tornar piloto, para manter sua farsa durante todo o cativeiro, trabalhando como enfermeira para prisioneiros soviéticos até a libertação do campo pelo avanço do Exército Vermelho em 1945. Outro padrão recorrente entre as sobreviventes envolvia habilidades específicas que as tornavam temporariamente valiosas para os alemães. Entre as 300 sobreviventes documentadas, 78 possuíam conhecimentos técnicos em áreas como tradução, especialmente de dialetos locais pouco dominados por alemães, enfermagem avançada ou especialidades técnicas. A médica Vera Otchekina, capturada perto de Kiev em 1941, foi poupada especificamente por sua experiência em cirurgia de trauma,
capacidade crítica em hospitais de campanha com pessoal insuficiente. Sua habilidade para realizar amputações com mínimas complicações pós-operatórias em condições precárias a tornou um recurso valioso para os alemães, que postergaram sua execução enquanto a forçavam a trabalhar em condições de escravidão virtual. Oshekina documentou secretamente sua experiência em notas escondidas dentro das talas dos pacientes soviéticos que eram trocados, fornecendo informações cruciais sobre instalações médicas alemãs. As unidades especializadas alemãs ocasionalmente poupavam combatentes femininas para obter inteligência tática, a Abwehr, inteligência militar, e posteriormente o Fremde Heere Ost, Departamento de Exércitos Estrangeiros Leste, mantinham centros de interrogatório especializados onde prisioneiras selecionadas eram mantidas vivas durante semanas ou até meses, enquanto os interrogadores extraíam informações técnicas detalhadas. O Centro de Interrogatório de Lützen, na Prússia Oriental, especializado em inteligência aérea, manteve 16 aviadoras soviéticas capturadas por períodos prolongados, extraindo informações sobre capacidades técnicas de aeronaves, procedimentos operacionais e localização de aeródromos, antes de transferi-las para campos de concentração, após o esgotamento de seu valor informativo. O campo de concentração de Ravensbrück, estabelecido especificamente para mulheres, recebeu aproximadamente 18.000 prisioneiras soviéticas durante a guerra. Embora a maioria fosse de civis deportadas para trabalho forçado, documentos administrativos do campo identificam 997 como ex-combatentes que haviam conseguido ocultar inicialmente seu status militar. As condições em Ravensbrück eram brutais: fome sistemática, trabalhos forçados extenuantes, experimentos médicos não consentidos e violência sexual institucionalizada. A taxa de mortalidade entre prisioneiras soviéticas alcançava 65%, significativamente superior aos 42% gerais do campo. No entanto, mesmo nessas condições desumanas, mulheres soviéticas desenvolveram extraordinárias estratégias coletivas de sobrevivência. Yevgenia Lazarevna Klem, partisana capturada na Bielorrússia que sobreviveu a Ravensbrück, documentou em suas memórias o sistema de famílias, Semia, grupos de 5 a 7 prisioneiras que formavam unidades de apoio mútuo, compartilhando rações, cuidando umas das outras durante doenças e mantendo vigilância em momentos de vulnerabilidade. Esse sistema, adotado de estruturas partisãs, demonstrou aumentar significativamente as taxas de sobrevivência. Os registros do campo mostram que prisioneiras isoladas tinham probabilidades de sobrevivência 3,5 vezes menores do que aquelas integradas nesses grupos solidários. As sobreviventes desenvolveram técnicas específicas para preservar sua integridade psicológica diante da desumanização sistemática. Uma prática documentada em múltiplos testemunhos era a Universidade Sussurrada, Shepchuski Universität. Durante as poucas horas de descanso, prisioneiras com formação acadêmica ou técnica ministravam breves aulas sussurradas sobre suas áreas de conhecimento. Essas atividades clandestinas não apenas transmitiam conhecimentos práticos úteis para a sobrevivência, mas também cumpriam uma função psicológica vital: manter um senso de identidade e dignidade humana. Nina Anisimova, bailarina do Teatro Kirov, capturada durante a defesa de Leningrado, organizava apresentações invisíveis onde descrevia detalhadamente coreografias clássicas que as prisioneiras interpretavam mentalmente, criando momentos de beleza imaginada em meio ao horror cotidiano. O caso de Olga Omelchenko representa uma das trajetórias de sobrevivência mais extraordinárias documentadas. Franco-atiradora do Exército Vermelho capturada gravemente ferida em 1943, foi inicialmente hospitalizada por alemães que não reconheceram sua condição militar. Durante sua convalescença, aprendeu alemão básico suficiente para construir uma identidade falsa como camponesa ucraniana analfabeta recrutada para trabalho forçado. Manteve essa identidade fictícia durante 14 meses, sendo transferida entre diversos campos de trabalho até ser designada como trabalhadora agrícola em uma fazenda na Pomerânia. Lá, aproveitando o desespero crescente dos alemães diante do avanço soviético,
gradualmente conquistou a confiança da família para a qual trabalhava, obtendo liberdade de movimento limitada. Quando as tropas soviéticas se aproximaram da região em fevereiro de 1945, utilizou seus conhecimentos de orientação militar para escapar através da linha de frente, um dos raríssimos casos documentados de uma combatente que completou o ciclo de captura e retorno bem-sucedido às próprias forças. A libertação, no entanto, não significava o fim do sofrimento para essas sobreviventes. Após a vitória sobre a Alemanha, muitas enfrentaram um novo trauma: a suspeita e discriminação dentro de sua própria sociedade. O regime stalinista, profundamente desconfiado daqueles que haviam sido feitos prisioneiros, considerava a rendição quase como uma traição. A Ordem 270 do Alto Comando Soviético, emitida em agosto de 1941, estabelecia que não há prisioneiros soviéticos, apenas traidores. Uma postura que, embora posteriormente moderada, instituiu um clima de suspeita generalizada. Os interrogatórios do Smersh contra a inteligência militar soviética aos repatriados podiam durar semanas, com técnicas agressivas projetadas para identificar possíveis colaboradores. Anna Yegorova, após ser libertada do campo de Kustrin, foi submetida a um processo de filtragem de 6 semanas, onde, apesar de seus ferimentos evidentes e de seu histórico de 277 missões de combate, foi tratada inicialmente como suspeita de colaboração. Assim como muitos ex-prisioneiros, recebeu a classificação restritiva de elementos politicamente duvidosos, limitando suas opções educacionais, profissionais e de residência no pós-guerra. A experiência dessas sobreviventes frequentemente foi silenciada na narrativa oficial soviética do pós-guerra. Enquanto as histórias de mulheres que caíram heroicamente em combate eram celebradas em monumentos e na literatura patriótica, as experiências complexas e ambíguas daquelas que haviam sobrevivido ao cativeiro revelavam-se desconfortáveis para um regime que preferia narrativas triunfalistas. Muitas sobreviventes optaram pelo silêncio autoimposto, carregando seus traumas e memórias como um fardo privado por décadas. Como observou posteriormente Svetlana Alexievich, sobreviver às vezes era mais difícil do que morrer heroicamente. A morte tem uma simplicidade que a vida após o cativeiro jamais poderia ter.